A burguesia nunca reprimiu o nazismo. E não reprime até hoje. Por exemplo, o pessoal aí, os antinazistas de brinquedo, se levantaram contra o monarca. Contra o monarca é fácil. É um garoto aí. O que ele vai fazer? O pessoal está tudo xingando ele. É uma espécie de onanismo antifascista. Cara, o pessoal sabe que existe no Brasil uma quantidade enorme de células nazista mesmo, não nazista, não é nem fascista genérico, tipo Bolsonaro. Nazista daquele que usa suástica. Essas células, elas atuam aí. Alguém reprime esse pessoal? Não. Uns tempos atrás, prenderam um cidadão que estava vendendo a bandeira com a suástica, esse negócio todo, que isso é proibido pela legislação. Aí o cidadão foi preso, alguém denunciou, sei lá, e o juiz falou, não, isso não tem importância nenhuma, soltou o cara. Quer dizer, o que é essa luta antinazista? Isso daí é a teoria dos identitários. Os identitários, eles se colocaram na posição de guiar a opinião que educa o povo. Eles não, veja que coisa estranha. Eles não têm os meios de comunicação. Eles não controlam a Rede Globo. Eles não têm nem mesmo um podcast que nem esse do Monark, com a audiência que tem. Não tem nada. São uns miseráveis, uns indigentes, apesar de receber dinheiro do estrangeiro. Então, qual que é a tarefa deles? A tarefa deles é de ser fiscais da opinião alheia. Aí um cidadão fala um negócio que eles acham que pode ter um impacto popular, eles vão lá e fazem uma gritaria. Isso é a luta contra o fascismo deles, a luta contra o racismo e tudo mais. Não serve para absolutamente nada. É só um show. E serve, logicamente, para promover alguém, né? Com relação a esse problema da liberdade de opinião, o pessoal fala, cita a Alemanha, cita não sei o quê, que proibiram, papapá. Vamos dar um exemplo mais direto e mais clássico. Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a lei não permite proibir o partido nazista. Os Estados Unidos têm um partido nazista, que chama assim, partido nazista. Um pessoal que usa suástica no braço, tem uniforme militar alemão, às vezes põe um capacete alemão, tem bandeira nazista e tal. Eles fazem manifestação de rua nos Estados Unidos. A lei não permite. Que diferença fez para esses nazistas aí? Nenhuma. A lei norte-americana não permite nem mesmo proibir uma manifestação onde o pessoal vai falar que o tem que ser exterminado da face do planeta. Tem um caso famoso que aconteceu na década, acho que de 70, um grupo nazista decidiu fazer uma manifestação num bairro judeu. Aí os judeus foram à justiça e entraram com um pedido de liminar para proibir a manifestação. E o chefe do partido nazista, o que ele fez? Ele foi para a Liga dos Direitos Civis norte-americanos, uma organização que está aí para defender os direitos civis, para que a Liga pelos Direitos Civis defendesse o direito deles fazer manifestação. Fazer uma manifestação nazista com uniforme, bandeira, suástica, no bairro judeu. E o cara da Liga era um judeu. O que ele fez? Ele foi no tribunal e falou, tem que liberar a manifestação nazista, de acordo com a primeira emenda da Constituição norte-americana. Esse grupo é insignificante, mas quando eles proibiram a manifestação, o grupo ficou conhecido no país inteiro. Aí depois eles fizeram a manifestação em outro lugar, não sei como é que foi a sentença do juiz, e depois ficaram como eles são hoje, um grupo muito pequeno e sem expressão. Comprova-se aquilo que todo mundo que pensa acha. Não é porque o cara é nazista que ele vai convencer o pessoal. Por que ele vai convencer as pessoas? Para que você possa ter isso daí, é preciso um concurso de circunstâncias que facilite a chegada do poder. Principalmente a burguesia precisa apoiar. Se a burguesia não apoiar, é difícil. Como é que eles vão fazer? E se a burguesia apoiar, não adianta chorar. Se a burguesia estiver apoiando, como aconteceu na Itália, na Alemanha e em outros lugares, a única solução é você armar os trabalhadores e enfrentar esse pessoal numa verdadeira guerra nas ruas. E aí eu vou dizer para você, eu não sou profeta nem nada, mas eu vou dizer para vocês uma coisa que eu tenho certeza absoluta. A esmagadora maioria desse pessoal que está gritando nazismo agora, na hora que tiver que enfrentar esse pessoal a bala, o pessoal vai sair do Brasil e vai morar em outro país. Por isso também não dá para levar a sério. Um cidadão me fez uma pergunta cretina na internet. Você é a favor da legalização de um partido de pedófilos? Aí eu falei, nossa, é uma pergunta muito cretina essa. Aí, qual que é a resposta certa? Se você fosse pedófilo, no Brasil pelo menos, você se filiaria ao partido dos pedófilos? E se criasse o partido dos estupradores profissionais? Quem que vai se filiar nesse partido? O cidadão, ele acha assim, que se você for no rádio e falar que no Brasil todo mundo tem que falar chinês, eles vão convencer a população a falar chinês, que é um problema de divulgação. Se você divulgar, falar bastante, tiver um jeitinho agradável e tal, todo mundo vira falante da língua chinesa. É uma bobagem, é uma cretinice isso. Você pode formar o partido que você quiser. Não quer dizer que o pessoal vai aceitar esse partido. Por outro lado, também ele não sabe que os pedófilos, eles têm movimentos organizados em favor da pedofilia e legalizados em vários países do mundo. Você vê que a ignorância dificulta a pessoa de pensar, né? Existe um movimento pró-pedofilia. É grande, mundialmente falando, porque os pedófilos são muito. É um problema mental da pessoa, é uma condição que a pessoa tem.
Então o que acontece? Como eles não querem ser colocados totalmente na marginalidade, o movimento pró-pedofilia fala o seguinte: nós somos a favor da pedofilia com consentimento, não somos a favor de sexo sem consentimento. E nesse caso, né, é uma coisa admissível pela lei de vários países. Uma coisa que é ruim no Brasil, sendo um país atrasado, que nunca teve um verdadeiro regime democrático, é que as pessoas não têm noção do que é a democracia, do que é a tolerância, de até que ponto você pode ir em termos de abertura democrática. Por exemplo, em Amsterdã, numa época, o governo distribuía seringas hipodérmicas de injeção nos parques públicos para os viciados poderem tomar droga. Não é que ele era contra a droga, eles distribuíam a seringa. O Brasil, nesse sentido, é um país muito conservador. E essa esquerda e os identitários, eles se apoiam também nesse conservadorismo. A gente não faz ideia de como determinados países são democráticos nos costumes. Também um pouquinho, né, para esse pessoal de viagem pelo mundo, ajudaria um pouco a abrir a mente. Porque o pessoal é muito bitolado e acredita em qualquer coisa que a imprensa vai falar. O problema da liberdade de expressão é o seguinte: não é porque uma pessoa vai falar uma coisa, ela vai dominar o mundo. Isso aí acontece só em desenho animado, Pink Cérebro, por exemplo. Não é uma coisa que o cidadão vai lá, tem um podcast e vai transformar todo mundo em nazista, pedófilo. Essa é a ideia da direita. A direita acha que se você divulgar alguma coisa, pronto, conquistou o mundo. É uma posição profundamente antidemocrática. O marxismo nunca teve essa posição. Essa é uma posição da direita. Se você, por exemplo, fosse no Partido Social Democrata Alemão, no século passado, defender a censura, você era capaz até de ser expulso do partido. É uma coisa inconcebível alguém defender a censura, porque você seria imediatamente identificado com o regime político. Você é um agente da polícia, você é um agente da opressão, você é um agente repressivo. No entanto, eu não sei direito quem é que são os professores desse pessoal, mas eu vejo um monte de gente falando: Marx nunca diria isso, Lenin nunca diria isso e tal. Na verdade, é bem mais simples. A liberdade de expressão e a liberdade de consciência era um ponto fundamental de todos os programas de todos os partidos marxistas que já existiram até hoje. Não vamos falar do stalinismo, que o stalinismo é uma aberração, mas dos outros é tão pacífico que muitas vezes você nem encontra a questão, porque a pessoa não achou que fosse necessário até colocar no programa, de tão óbvio que é. Nós precisamos limpar o terreno, porque o pior que pode acontecer, uma das piores coisas desse debate é que apareçam aí uns verdadeiros estelionatários políticos. Alguns são ignorantes e alguns são estelionatários mesmo, falando que o marxismo defende a censura. No programa da social-democracia, vamos citar algumas coisas aqui. No programa da social-democracia alemã, como vocês sabem ou não sabem, a social-democracia alemã, ela foi o partido dirigente, modelo e guia de todos os socialistas até mais ou menos a Revolução Russa de 1917. A social-democracia foi criada por Marx e Engels, eles travaram toda uma luta e tudo mais, e a social-democracia era o marxismo na época. No programa de Erfurt da social-democracia, está muito claramente estabelecido lá que o partido não só luta pela mais ampla democracia em todos os aspectos da vida social, como diz que defende a mais absoluta e ilimitada liberdade de expressão e de pensamento. Que é uma coisa até óbvia, né? É uma obviedade. Aí algumas pessoas vão falar: não, mas Engels criticou o programa de Erfurt, que é verdade, mas não essa parte. Ele criticou partes onde ele dizia o seguinte: o programa não é suficientemente democrático. Por exemplo, não defende claramente o estabelecimento de uma república democrática, mas não que ele fosse contra a liberdade de expressão. Daí não é estranho, né, que a gente vai encontrar, muitos anos depois da redação do programa de Erfurt, um outro importante marxista redigindo o programa da social-democracia russa, Lenin, onde ele vai estabelecer que o partido defende liberdade de pensamento e de expressão ilimitada. Porque limitada existe em todo lugar, né? Precisa reivindicar. Né? Se você for na Arábia Saudita, existe a liberdade de expressão limitada. O importante é defender que ela seja ilimitada, absoluta, total, sem fronteiras. Que a pessoa possa falar qualquer coisa que passar pela cabeça dela, por mais idiota que seja. Né? Para a gente ver como é marcante isso na social-democracia da época, vamos ver aqui uma citação um pouquinho mais longa da Rosa Luxemburgo. Mas a citação curta é a seguinte: os social-democratas no nosso próprio país, no caso a Alemanha, assim como no mundo, defendem os princípios de que a consciência e as opiniões das pessoas são coisas sagradas e intocáveis. Mas, claro, é difícil de entender. É um princípio fundamental do marxismo. Eu falei isso várias vezes e o pessoal me responde com cretinices, né?
Inclusive um cidadão falou o seguinte, ele falou, você está citando os textos marxistas como se fosse a Sagrada Escritura. Aí eu perguntei para ele, mas você que se diz marxista, de onde é que você tira o seu marxismo? Porque que eu saiba, né, a doutrina marxista está escrita em algum lugar. Por osmose ela não é transmitida. Iluminação divina está excluído. O misticismo e o sobrenatural não intervêm aqui. Então como é que vai ser? Ou você lê o Capital e os textos marxistas, ou então de onde que você vai tirar o marxismo? A não ser que você vá ouvir aí esses youtubers modernos, né? Tem uns 3 ou 4 aí que são... Tem mais, né? Mas tem os famosos, Sabrina Fernandes e tal. Eu, entre a Sabrina Fernandes e as obras completas de Lenin, Marx e Trotsky, tendo, né, a achar que o segundo é mais confiável. É uma coisa estranha. De onde que o cidadão tirou isso daí? Se alguém é marxista, ele tem que provar nos fatos, mas ele tem que provar também na doutrina. Se ele acha que uma determinada doutrina está ultrapassada, então ele tem que provar que está ultrapassada. Não basta falar. Tem gente que fala também. A hora que você, antes de você apresentar a citação do Lenin, eles falam, Lenin nunca diria isso. Está aqui, ele disse. Aí o cidadão fala assim, não, mas se ele tivesse conhecido o nazismo, ele não diria isso. Meu, o que é isso, pô? Né? Precisa ter um mínimo de seriedade no debate. É importante também, veja só, né? Nós podemos citar qualquer pessoa. Uma citação de Marx, onde ele não é que ele defende enfaticamente, ele ri da cara das pessoas que são a favor da censura. Ele fala o seguinte, então, a liberdade de imprensa é uma boa coisa, é uma bela coisa. E uma coisa que embeleza o nosso modo de vida. Uma coisa agradável, uma coisa valiosa. Mas há também más pessoas que utilizam mal, que distorcem, né, a expressão para contar mentiras. Veja que Marx previu um fenômeno que só viria a acontecer no Brasil em 2018. Fake news. Né? No Brasil, vocês sabem, né? Nunca ninguém contou uma mentira até 2018, principalmente na imprensa, e nem nas campanhas eleitorais. As campanhas eleitorais brasileiras, elas foram todas dominadas pela verdade mais absoluta. Aí em 2018, o Bolsonaro inventou a mentira. É que nem a música do Chico Buarque, você que inventou a mentira era o Bolsonaro. E aí apareceram as fake news. E por causa das fake news que apareceram só aí, que é um fenômeno muito perigoso, né, as pessoas mentirem, imagina mentir na campanha eleitoral, né? Você precisa censurar duramente a internet, porque é a internet que possibilita a mentira. A Globo não mente nunca. Tudo que a Globo fala é verdade. O Estado de São Paulo, a Folha de São Paulo, Zero Hora, Correio Brasiliense, etc, 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 só falam a verdade. Mas a internet, esse monstro, esses são os mentirosos, é uma coisa de louco. Olha só a mentalidade do pessoal. Então Marx falou, existem pessoas que utilizam mal a liberdade de expressão, contam mentiras. Mais ainda, usam o cérebro para conspirar, usam as mãos para roubar, usam os pés para desertar. A fala, o pensamento, as mãos e os pés seriam coisas muito boas. Quer dizer, ele está ridicularizando a pessoa. A liberdade de expressão não pode ser absoluta porque alguém vai usar para mentir, para falsificar, para dizer, para isso, para aquilo, para aquele outro. Se for assim, meus caros, não é simplesmente que a gente teria que abolir o corpo humano, porque não tem nenhuma parte do corpo humano que não seja capaz de algum crime. Pode ser usado para o crime. Então, é como Marx diz aqui, o cérebro não pode ser absoluto. Se deixar o cérebro pensar desenfreadamente, ele pode conceber aí um massacre. O pé também não, né? Quantas pessoas não foram mortas aí a pontapés? O que você faz? Vamos relativizar o corpo humano? É ridícula a ideia. É isso que Marx está dizendo. É uma ideia ridícula. Tudo pode ser usado mal. Trotsky escreveu um texto, que é um texto extraordinário, onde ele fala o seguinte, o nazismo está prestes a chegar ao poder. A chegada do nazismo ao poder é a guerra civil contra a classe operária, uma ameaça mortal, ele diz. A classe operária tem que organizar uma insurreição para impedir que o nazismo chegue ao poder. E a União Soviética tem que mobilizar as tropas para a fronteira, e se a classe operária alemã fizer uma insurreição, eles têm que invadir a Alemanha e ajudar os operários alemães para impedir a chegada do Hitler ao poder. Só que o Hitler chegou ao poder, ninguém nem deu um grito, não apareceu nem um bracinho, sabe esse bracinho que a gente vê na manifestação? É o bracinho esquerdo, né? Nem isso, não foi um cara, não, fora, Hitler, nada. Por isso que o pessoal não entende o poema que o Brecht escreveu, né? Não sei se foi o Brecht ou foi uma imitação do Brecht, agora me confundo. Que é o seguinte, eles levaram fulano e eu não protestei. Levaram ciclano e eu não protestei. Quando eu abri o olho, que eu era um tonto muito grande, me levaram também. Foi assim. Ele ganhou sem luta, sem um pio. A imprensa apoiava. A social-democracia não protestou. A social-democracia é essa esquerda genérica
bem pensante. O Partido Comunista, que os stalinistas falam que tem que usar medidas extremas, nem saiu de casa. A hora que a burguesia decidir colocar o nazismo no poder, não adianta essa farofada do cancelamento. Você só tem uma opção. E aí vamos ver quem é que vai adotar essa opção. Que é pegar em armas e organizar uma insurreição contra os nazistas. Quem é que vai fazer isso aí? Essa gente que agora está pedindo para o Alexandre de Moraes derrotar o nazismo, já o fato deles pedirem para o Alexandre de Moraes mostra a covardia política, porque você vai pedir para um inimigo seu, que é um aliado do nazismo, derrotar o nazismo, é muita covardia. É muita falta de sangue na veia. Quer dizer, não é com a censura que você vai impedir o nazismo de chegar ao poder.